Oi! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre literatura gótica, porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia colocando o gótico dentro de um estilo só, visual, de maquiagem, de roupas, mas o gótico, na verdade, é até uma subcultura, né, que tem vários parâmetros, como estilo de roupa, música, muitas vezes até pensamentos próprios, ideologias, e sobre o que eu vou falar hoje, que é literatura. Então, é isso. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um outro vídeo falando sobre subculturas no geral e o que elas representam dentro da sociedade. E então, bora lá um pouquinho saber sobre o gótico no âmbito da literatura hoje. Bom, a literatura gótica teve início em 1764, quando o livro Castelo de Otranto foi publicado pelo aristocrata inglês Horace Walpole. Eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia o nome dele, mas vai estar escrito certinho aqui. E basicamente o livro dele foi meio que uma revolução assim na época, porque ia contra as ideias neoclássicas, aquela coisa muito idealizada, estruturada, e ele apresentava algo mais voltado para o insano, para o horror, fantasmagórico. O livro foi muito criticado na época quando lançou, assim como qualquer coisa nova em qualquer âmbito de arte, literatura. Até hoje não é um dos livros assim mais queridos da literatura gótica, mas que com certeza influenciou outros clássicos que são muito aclamados. Então continua sendo importante da mesma forma. E esse livro tentava juntar o fantasioso com o realista dentro de um só. E até hoje, né, as obras clássicas chegam a ter algo mais fantasmagórico, fantasioso, mas nunca parte da literatura fantástica, da literatura fantasiosa. Agora falando do surgimento do termo góticos. Ele faz, na verdade, um paralelo aos povos godos, que invadiram e destruíram Roma em 410. E o que, na verdade, compara aí o gótico, né, um povo que era considerado bárbaro, né, por conta que destruiu Roma e etc. O que mostra a rejeição que eles tinham em relação a essa arte mais sombria, mais obscura, essa rejeição a essa nova visão, a essa nova criação, por comparar ela a algo de destruição, a algo que eles consideravam realmente bárbaro, né? Então aí o próprio termo gótico já vinha com uma conotação vista ruim, né? Agora falando um pouquinho do que caracteriza um livro gótico em relação à escrita, porque a gente pode não considerar só o gótico como um gênero assim, de escrita, mas sim um modo de escrever, não só um gênero, sabe? Porque existem muitas características específicas do clima do livro, dos personagens. Por exemplo, a maioria dos personagens são personagens depressivos, tristes, complicados, até mesmo agressivos, monstruosos. Assim como o clima é normalmente de suspense, terror, mistério, e o cenário normalmente tem coisas muito específicas, como castelos medievais, ruas escuras, a maioria dos episódios em noites, dias nublados, sombrios, e nessa vibe assim mais aflita, sabe? Uma coisa que você não sabe muito o que esperar sobre essa vibe que os livros góticos se englobam, sabe? Eu vou conseguir deixar umas imagens aqui para que a vibe que eu tô te explicando transpareça de fato dentro desse meio de paisagem, personagem, confusão, essa coisa mais fantasiosa, mas não fora do normal, assim, basicamente. Mas aí, a gente teve representações do estilo, das características literárias góticas no Brasil? Sim, nós tivemos. Álvares de Azevedo foi um dos principais escritores que trouxe essas características, principalmente colocando morte, ambientes noturnos, vampirismo e loucura, principalmente. E assim como outros autores, como Guimarães, Augusto dos Anjos e etc. Mas a maioria dos estilos literários não chegam aqui no Brasil da forma na qual eles eram, né? Porque a maioria dos estilos literários tem o seu início na Europa
e eles chegam aqui no Brasil um pouco mais modificados, então não na forma, na estrutura na qual a gente está acostumado a ver. Todos eles acabam sim tendo algumas modificações, que é algo, acho que é algo que deve, né, ser dito aqui para vocês saberem que não é sempre aquelas mesmas características principais do movimento, e muitas vezes mudado para aquilo que estava acontecendo aqui, né, na época no Brasil. Agora, só para finalizar, eu vou mostrar algumas obras que são mais conceituadas e conhecidas assim dentro do meio da literatura gótica, como Fantasma da Ópera, O Retrato do Dorian Gray, que eu inclusive fiz uma resenha aqui, não sei se eu vou conseguir deixar aqui no card, mas nos últimos vídeos aí do canal, tá facinho de achar. Além de Morro dos Ventos Vivantes, Frankenstein, Drácula, O Médico e o Monstro, Na Volta do Parafuso, entre outras histórias bem famosas por aí. É isso, esse vídeo foi um vídeo mais rápido, conceituando algumas coisas dentro da literatura gótica, mas eu acho que foi um vídeo que ficou bem explícito aquilo que eu queria explicar. E é isso, se você curtiu, dá um like, se você tem outras sugestões de temas, alguma pergunta, é só deixar aí nos comentários. Obrigada, tchau!